plasmafere. Oi? Tá estudando o quê? É alguma coisa sobre plasmaférese, não sei, eu preciso apresentar um seminário e o resultado é que eu não sei de nada, não sei nem como estudar, não sei nem como começar. Vige. Então deixa eu te ajudar, que eu sei um pouquinho sobre plasmaferese. Oxe, que massa. Senta aqui. Vou sentar, calma aí. Vê só. A plasmaferese, ela consiste em um tratamento médico no qual se utiliza uma máquina para remover os elementos do plasma sanguíneo que podem causar doenças. Doenças essas como o mieloma múltiplo, a miastenia grave, a síndrome de Guillain-Barré, que são provocados por anticorpos nocivos. Esses anticorpos, eles estão presentes no plasma, podendo ser retirados a partir do processo de plasmaferese. Entendesse? Certo, mas sim, mas vai, vamos devagar. O que seria plasma? Me explica aí direitinho. Vamos lá. Primeiro, para tu entender o que é plasma, tu precisa falar um pouquinho sobre o sangue. O sangue da gente, ele é composto pela sua parte sólida, que são as células circulantes, os leucócitos, as plaquetas, e por uma parte líquida, né? Que a gente chama essa parte líquida de plasma. O plasma, ele constitui 55% do sangue total, e ele é composto por 90% de água, e os seus outros 10% são proteínas, anticorpos, enzimas, glicose, sais minerais, fatores da coagulação, hormônios e outras substâncias que estão diluídas no sangue. E muitas Então, doenças, sim, elas podem ser causadas por esses elementos anormais. que é o que está presente no plasma, não é isso? Isso. A gente tem um exemplo, os autoanticorpos, toxinas e proteínas anômalas. E um método no qual essas substâncias elas podem ser removidas do plasma faz com que o tratamento seja muito útil. Então, esse tratamento seria, no caso, essa coisa aí, né? Isso. Agora, como ela é feita é outra história. Agora sim, vamos botar na cabeça que ela é bem parecida com a famosinha que todo mundo conhece, que é a hemodiálise. Dentro da plasmaférese, Hum, a gente tem vários modelos, mas a sua constituição é basicamente a mesma. A gente precisa de um plasma filtro, as bolsas de reposição de albumina, o plasma seco, as bolsas de reposição do plasma seco e o depósito de plasma, que é onde que vai ser removido do sangue. Mas como é que a gente faz isso, né? É hum. muito bonitinho falar assim, dizer o que é que a gente precisa e não explicar. Bom, vê só. O sangue do paciente, ele é filtrado por esse plasma filtro, que remove as proteínas e anticorpos danosos, retornando ao paciente apenas o sangue sem esses elementos, né? Aí você pode estar se Sim, perguntando mas assim, né? O plasma, ele se vai o ser plasma ele vai devolvido? ser devolvido, isso. Então, por que é necessária essa reposição de albumina em plasma fresco? Pronto. Aí eu te digo que o problema é que a plasmaferese, ela filtra todas as substâncias do plasma, tanto as maléficas quanto as benéficas, inclusive a água presente no plasma. Tu lembra que eu já falei que no plasma ele é composto 90% de água? Certo, sim. Então, para que o paciente ele não entre no choque circulatório por falta de plasma, o mesmo volume que é eliminado na plasmaférese, ele precisa ser reposto com bolsas de plasma seco ou albumina, que são fornecidas pelo banco de sangue, sabe? Mas é todo mundo que pode fazer a plasmaférese ou tem alguma indicação? Não, não. Duas doenças neurológicas de origem autoimune, elas são as mais indicadas para ser feito a plasmaférese, que são a miastenia grave e a síndrome de Guillain-Barré. Mas também a gente tem inúmeras outras doenças que é usado também a plasmaférese. Um exemplo disso, e até um fato curioso, é que na pandemia foi utilizada a reposição de plasma convalescente, que nada mais é do que um plasma retirado de alguém que passou por uma infecção e que se desenvolveu uma resposta imune capaz de combater aquela infecção, que são os nossos anticorpos, né? Hum, eu não sabia, Não sabia? Então mas agora você está sabendo.
Ótimo. Então, assim, certo, já explicasse direitinho e tal, mas como é que ela é feita? Assim, tu falasse que ela é parecida com a hemodiálise e tal, mas entrando mais a fundo, assim, como ela é feita de verdade? Assim, como a gente tem na hemodiálise, na plasmaferese, a gente precisa de um acesso venoso para que a gente possa levar o sangue até a máquina e depois trazê-lo de volta para o corpo do paciente. Habitualmente, a gente usa catéteres de hemodiálise na veia jugular interna ou na veia femoral, né? Para a realização da plasmaférese. Esses catéteres, eles ficam localizados dentro da veia cava, bem próximo à entrada do nosso coração. As sessões de plasmaférese, elas costumam durar em média 2 horas e podem ser realizadas diariamente ou em dias alternados, que é o que mais é feito. Isso tudo dependendo da doença em questão, sabe? O tempo total assim que a gente tem de tratamento também depende da substância plasmática que a gente pretende filtrar e da resposta clínica do paciente, porque a gente sabe que cada organismo é um organismo, né? Mas em geral, cada tratamento ele consiste de 5 a 7 sessões de plasmaférese, distribuídas em um intervalo de mais ou menos 1 a 2 semanas, como eu disse, dependendo do organismo e dependendo da doença, né? Entendi. Mas com certeza, né, como tudo não são flores, ela pode apresentar complicações. Uma, eu acredito que eu saiba, que, por exemplo, em relação à punção de o que é um vaso profundo para implementar o catéter, pode causar formação de hematomas ou até mesmo infecção local, certo? Certo. Mas a gente também tem outras, tá? Uma delas é porque no Como? plasma a gente encontra fatores responsáveis pela coagulação do sangue. E quando a reposição do sangue retirado é feita apenas com albumina e não com plasma fresco em si, o paciente ele passa a apresentar o maior risco de sangramento. A gente Então tem outra coisa, fala, porque, por exemplo, em relação à reposição, né, já que é feita com bolsa de plasma fresco, tem um menor risco de sangramento. sim, Mas, como o plasma fresco ele é obtido através de doações de sangue, pode apresentar, foi ótimo, né? Pode apresentar complicações tipo aquelas que ocorrem na transfusão de sangue, por exemplo, HIV, hepatite, isso. e até outra complicação, que é, no caso, reação alérgica às proteínas presentes no plasma transfundido, né? Pense no BO. É mesmo, é um BO daqueles, vice. E outra, a gente tem também os derivados de sangue utilizados para a transfusão, que possuem o citrato como um anticoagulante, certo? Que já vem dentro da bolsa. Se o paciente ele recebe grande quantidade de citrato, parte dele se liga ao cálcio circulante no sangue, o que impede que esse cálcio exerça suas funções normais do organismo. E a queda da concentração de cálcio no sangue, ela pode causar sintomas como cãibra, desorientação, dormência dos membros, entre outros sintomas que a gente tem, sabe? Até sintomas neuronais mesmo. Nossa, então acho que lembra até um caso que a gente estudou em hemato, que fala sobre a púrpura trombocitopênica trombótica, né? Que quando a Isso. reposição do plasma removido pela plasmaférese ela é feita apenas com albumina, as taxas de complicação são menores que a reposição de plasma de doadores. Porém, apresenta melhor resposta quando a reposição é feita com plasma, no caso da PTT, né? Da púrpura trombocitopênica trombótica. Então, a indicação do tipo de reposição, ela tem que ser feita individualmente para cada paciente, não é isso? Isso, perfeito. Assim, a plasmaférese, ela é um assunto Sim. muito extenso e ela é grande. A gente tem vários tipos de, como eu posso dizer, de, sei lá, meios pra gente seguir a partir da plasmaférese, sabe? Só que é muito grande, é muita coisa. Mas eu acho que pra você fazer seu seminário Mas agora, ótimo, já lhe ajuda. foi perfeito. Ajuda muito, valeu. Já que tu tá aqui, então vamos ver sobre outras coisinhas aqui. Vai. Eu vou ter que ir embora agora, porque eu vou dar aula. Mas Pronto, beleza. A a gente gente se se vê outro dia encontra então, novamente. mas Boa eu vou sorte no fazer direitinho seminário. uma coisa aqui e te mando. Valeu, Boa obrigada, sorte no obrigada. seminário. Um cheiro. 1 hora depois, 2 horas depois, 3 horas depois, 2000 anos depois.
Caramba, Endriele já me entregou o que é pra fazer, mas ainda tem umas coisas que não entram na minha cabeça. Caramba, tá surtando ainda com esse seminário, é? Quer ajuda em alguma coisa? Assim, eu posso ajudar. Por favor, é que eu tenho umas dúvidas. Vê só. E no caso de uma doença autoimune, a plasmaferese pode ser utilizada como único tratamento? Calma, deixa eu te explicar direitinho. Primeiro, é importante a gente entender que, assim, a plasmaferese, no caso da doença autoimune, ela vai remover as proteínas indesejáveis, mas não influencia na sua produção, tá? Se o caso em questão for uma doença autoimune, junto com a plasmaferese, para remover os autoanticorpos, se faz necessário também o tratamento com drogas imunossupressoras, para impedir que novos anticorpos maléficos eles sejam produzidos, enquanto se retira os que já circulam na corrente sanguínea, sabe? Caso contrário, em poucos dias, tudo que foi retirado do plasma pela plasmaferese, ele estará de volta no sangue, sabe? Assim como se o tratamento com os imunossupressores não for suficiente, já que alguns anticorpos e proteínas maléficas eles podem sobreviver por mais de 20, 30 dias, mesmo que o tratamento com essas drogas imunossupressoras consiga cessar a produção dos novos anticorpos, se não for realizada a plasmaferese, aqueles anticorpos ou proteínas que já foram produzidas, elas continuarão circulando e atacando o organismo, ainda por vários e vários dias. Aí, dependendo da gravidade da doença, isso é inaceitável, podendo ser tipo o tempo suficiente para levar o paciente a um óbito ou a uma lesão irreversível de algum órgão, entendeu? Nossa, sério, entendi muito bem agora. Inclusive, uma dúvida. Teu nome lembra alguém, não lembra não? O meu? Não imagina que é isso. Eu jurei que sim, não sei, acho que alguém da Federal, mas enfim, já deu minha hora, preciso apresentar o seminário agora. Muito obrigada pela explicação, tá? E o pior é que eu também preciso avaliar uns seminários, então eu vou junto contigo, tá? Tá bom, bora lá.